Então vamos lá, nós paramos aqui, ó. Nós vimos as 4 regras de um discurso, né? Quais são elas? Conexão. Nós falamos sobre olhar, sobre a história, sobre você, provocação e tal. Conhecimento. Você ser um mestre naquilo que você está falando. Inclusive, o conhecimento, gente, é muito importante para que você não fique nervoso. Para que não dê branco, não dê apagão. Né? Quando que dá o apagão? Normalmente quando você não está suficientemente preparado para aquilo. Aí você dá aquele apagão. Mas se você tem conhecimento, tem domínio do assunto, mesmo que dê um apagão do que ia falar, alguma coisa você fala. Conexão, conhecimento, foco e objetividade. Então, numa pregação, adianta você querer falar tudo que um texto diz? Não. Gente, se você pudesse falar tudo, não existiriam 1000 sermões sobre o mesmo texto. Existem justamente porque você pode destrinchar diversas coisas dentro de um texto. Os textos, ele tem sempre uma estrutura principal, e essa estrutura principal é cheia de estruturas paralelas e secundárias. E às vezes a sua pregação é uma dessas estruturas secundárias e não a estrutura principal do texto. Pode ser também. Às vezes o texto vai falar algumas coisas de modo secundário, só que é sobre aquilo que você quer pregar naquela noite, naquela manhã, onde você for pregar. Então, foco no que você está falando, senão você vai começar a falar um punhado de coisa, passear na Bíblia inteira e não vai falar nada. E objetividade. Objetividade é, você tem que caminhar para frente. Ó. Se você ficar circulando, falando a mesma coisa, falar 2 vezes a mesma coisa, 3 vezes a mesma coisa, você não vai sair do lugar e ninguém vai querer te ouvir. E aí, opa, para cima. Uai, pronto, voltei para uma tela branca. Então agora a gente vai passar para uma apresentação de uma alta performance, bem coach mesmo. O que eu quero que a gente veja aqui? A voz, a cadência da fala, falar com os olhos, movimentação e gesticulação. Então o primeiro elemento que a gente vai tratar é o elemento da voz. Então a voz, ela tem o seu timbre, tom e o volume. Prestem atenção nisso. O que é o timbre da voz? O timbre diz respeito ao caminho do agudo para o grave. Então, por exemplo, a minha voz, ela tem um timbre mais agudo. Várias pessoas aqui, ao falar, têm um timbre mais grave. O do Ricardo é o ápice do agudo. A risada dele já está aguda, vocês estão ouvindo daqui. Mas isso é timbre de voz. Você não tem como controlar o timbre da sua voz. A sua voz, ela é assim. Por que eu não sei? Eu não sou fonoaudiólogo, eu não sei por que uma voz se torna grave ou aguda. Depois eu tenho até que perguntar isso. Mas, independente do seu timbre ser mais agudo ou mais grave, você precisa variar esse timbre ao longo da sua pregação. Por quê? Como é que eu vario o meu timbre durante a pregação? Em alguns momentos, a minha fala exige que ela seja mais grave. Em alguns momentos, naturalmente, eu vou caminhar para um agudo. Então, por exemplo, eu estou falando aqui, do jeito que eu estou falando agora, que é um tom de explicação, eu estou forçando a minha voz no timbre mais grave que eu consigo. A minha voz ela não é mais grave do que isso. Essa já é a região grave da minha voz. Eu não vou conseguir falar assim, porque isso aqui já não é minha voz. Já é uma forçação de barra. Mas esse aqui, de um ponto de vista natural, é o timbre de voz mais grave que eu consigo fazer. Que diz respeito a esses momentos, por exemplo, agora de explicação. Momentos em que eu tenho um domínio mais calmo do público aqui, né? Nós não estamos empolgados, nós estamos só ouvindo. Trabalhar a região grave aqui é muito interessante para o ouvinte. Porque imagina se eu estou aqui falando sobre isso, desse jeito, ninguém vai aguentar. Acabou. Agora, no momento em que eu vou empolgando, é natural... Deixa o Ricardo, presta atenção aqui, chefe. É natural que a sua voz se torne mais aguda. Você começa aqui empolgando, você está no sermão, e você precisa aceitar Jesus, porque Jesus morreu na cruz para te salvar. Só de eu aumentar o volume, o meu timbre já caminhou mais para agudo. Isso é normal. O que você tem que fazer? Segurar o seu timbre para que você não
exploda o agudíssimo, de forma a ferir os ouvintes. Você tem que ter controle sobre isso. Porque você já sabe que a sua voz, a minha voz já é aguda. Se eu for gritar demais, eu vou caminhar para uma voz quase que insuportável. Então tem hora que você tem que parar, dar uma voltadinha, segura um pouco. Mas é importante essa variação de timbre para o povo entender a intensidade do que você está falando. Não adianta você só falar mais alto e não modular o timbre. Você precisa também que o timbre dite aquilo que você está fazendo. Pelo timbre você sabe se você está mais concentrado ou mais empolgado naquilo que o pregador está falando. Então começa a perceber a sua voz, se ela é mais grave, mais aguda. E começa a perceber quando que é interessante a utilização de uma voz mais grave e de uma voz mais aguda. No tom de empolgação, com certeza você vai caminhar para uma voz mais aguda. Só não deixa isso estourar. E quando eu digo tom da voz, que é o segundo tópico aqui, o que eu chamei de tom da voz? É a forma que você fala que indica se isso é um drama, se é uma comédia, se é uma ironia. O jeito que você fala da sua voz dá para as pessoas perceberem se aquilo é um tom mais dramático ou se é para ela rir. A pessoa às vezes não sabe se era para eu rir disso. Por quê? O todo não foi condizente com era para rir ou era para chorar. Então, se no momento eu estou falando sobre a morte de Jesus na cruz, que piada que tem com a morte de Jesus na cruz? Nenhuma. A minha voz, ela tem que ter um tom que induz ao drama, porque é um drama. Nós estamos falando de Jesus pregado na cruz, no seu lugar, sofrendo uma agonia intensa. Não tem como você falar disso num tom leve. O tom, ele tem que pesar da voz enquanto você está falando nesse sentido aqui. Agora, se eu estou só contando a história eu já vou soltar a minha voz para um tom que seja mais leve. Se eu vou caminhar para uma ironia, a minha voz ela tem que ditar a ironia. Então, começa a analisar se você está conseguindo usar o seu tom de voz a seu favor. Não o seu tom de voz, mas aí seria todos os tons de voz. Né? Se você consegue usar a voz para indicar que aquilo que você está falando é para as pessoas prestarem atenção e anotar, ou aquilo que você está falando é para as pessoas pararem tudo. Porque já viu que de vez em quando você está pregando, a pessoa deixa o caderno de lado. Ela fala assim, isso aqui não é para eu anotar. Isso aqui é para eu olhar, esquecer a anotação, porque isso aqui eu preciso viver. Ó. Ele está falando de uma experiência que eu vou ter agora. Isso aqui eu não vou nem anotar. O tom com que você vai falando dita isso. E o volume. O volume também é um indicativo daquilo que você está falando. Faz sentido se agora, eu explicando isso aqui, eu estivesse gritando. Gente, o volume é assim. Isso aqui é tom de pregação, isso aqui não é tom de fala. Eu estou levando para outro lado, está assim, por que ele está gritando comigo? Agora, numa pregação é normal que você aumente o volume à medida que vai ganhando um tom mais dramático e mais intenso? Claro que é. Claro que é comum. E aí, quais são os erros dos pregadores em relação à voz? Não varia o timbre, não varia o tom e não varia o volume. É a pregação mais chata que você pode ter na sua vida. Ou ele faz tudo em alta intensidade o tempo todo, ou ele faz tudo em baixa intensidade o tempo todo. Aí os dois são ruins. Um pregador que você não sente o drama dele na voz, você fala assim de tremer o beicinho junto com ele, você não entra naquela pregação. Da mesma forma, se você não percebe que ele está feliz e rindo com aquilo, e ele está feliz com aquela pregação, você também não consegue. Se ele fala alto e agudo o tempo todo, e ele não descansa, ele só pega um impulso, né? Meus irmãos, nós temos que viver para Jesus. Porque Jesus morreu na cruz por nós. E ele vai sempre assim, no tom alto e agudo. Você fala assim, cansei, pelo amor de Deus. Alguém aguenta isso? Do mesmo jeito, quem é que aguenta 10 minutos de pregação assim? Porque Jesus morreu na cruz em seu lugar para te salvar. Sangue precioso derramado por nós. Ninguém aguenta isso. Eu lembro de um diácono, quando eu morava lá em Vitória ainda, né? Eu era da Maranata. O diácono, ele tinha essa voz muito grave. E ficou marcado um dia que a gente realmente brincou muito com isso, que ele falou o seguinte, o louvor chamava o seguinte, feliz, feliz eu sou. E ele virou para a gente, para a igreja, e falou assim,
nós vamos com muita alegria cantar o louvor. Feliz, feliz eu sou. Mas você está explodindo de felicidade, meu querido. Agora a igreja inflamou. A igreja está louca para cantar. Felicidade é ter Cristo ao meu lado, não está? Feliz, feliz eu sou. Vamos cantar. Não, ninguém quer cantar mais feliz, feliz eu sou. O tom, o timbre, o volume não condiz com a mensagem que ele queria passar. Você quer que a pessoa fique empolgada com a alegria em Jesus e você não transmite isso na sua voz? Não tem o menor sentido. Então, às vezes, a gente desassocia tudo que a nossa voz pode oferecer da mensagem que a gente quer. Vira um sermão chato. Pregação chata é aquela que você não sente o que o pregador está sentindo. Porque o que a pessoa quer, o que a igreja quer, é sentir exatamente o que o pregador está sentindo. E aí, às vezes, o alto demais, volume demais, agudo demais, não transmite a dramaticidade que o próprio pregador às vezes está sentindo, mas ele está dizendo outra coisa, e o contrário também. Então, nós temos que usar essas coisas ao nosso favor. E aí, a segunda coisa é a cadência da fala. Olha só que coisa interessante. Falando sobre Abraham Lincoln. Lincoln falava várias palavras com muita rapidez, chegava à palavra ou ao trecho que queria destacar, e deixava sua voz se demorar para dar destaque ao que queria. Depois prosseguia até o fim da frase como um raio. Para pronunciar uma ou duas palavras que queria enfatizar, levava o mesmo tempo que usava para falar a meia dúzia de palavras seguintes. Então, o que significa a cadência da fala? Daqui a pouco eu vou para esse aqui. O que significa essa cadência da fala? É o ritmo. Opa. Cadência é o ritmo da fala. Como que eu vou falar essa frase? E aí, a mesma frase, ela pode ter ritmos diferentes, dependendo do contexto em que você colocar essa frase. A mesma frase, ela pode me indicar uma conclusão, ou ela pode me indicar uma empolgação, dependendo da combinação da voz com essa cadência que você der. Isso aqui diz respeito à velocidade que você vai dar à medida que você produz a fala. Eu vou precisar de um voluntário aqui em cima para vocês acordarem. Quem vem aqui? Qualquer um, gente. É só para falar essa frase. Pastor Edilson já veio. Oi? Pastor... consigo subir, tá certo. Vamos lá. Gente, a frase é essa aqui. Você precisa entregar toda a sua vida a Jesus. Declama, meu filho. Vai lá. Já falou? Não, eu quero que você fale. E agora? Você precisa entregar a sua vida a Jesus. Olha aí. Perceba o que ele falou. Você precisa entregar sua vida a Jesus. Pode sentar lá, meu pastor. Qual foi o ritmo que ele ditou? A ênfase dele foi aonde? Você. Então, olha só. Você, pausa, precisa entregar toda a sua vida a Jesus. Quando ele falou isso, ele está comunicando com o público, porque ele está falando para você. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. Alguém mais quer vir falar essa frase de outra forma? Mais um voluntário. Quem vem? Presbítero Hugo. Vamos lá. Você precisa entregar sua vida a Jesus. Olha só. O presbítero Hugo colocou outra frase, outra cadência. Ele colocou no precisa a ênfase dele. Veja bem, quando ele prega dessa forma e ele fala, você precisa, e aí essa frase, essa palavra que ele quis dar efeito, ele inclusive fracionou, precisa, pausou. Provavelmente não é a mesma mensagem que o pastor Edilson, ele não está pregando a mesma coisa. Porque aqui ele está falando sobre um apelo, você precisa fazer isso. Por que você não está fazendo isso? Você precisa fazer isso. Agora, se eu vir e falo o seguinte, meu irmão, você precisa entregar sua vida a Jesus. Já não estou pregando a mesma coisa que o presbítero Hugo ali.
Porque agora, provavelmente, o meu sermão é sobre alguém que tem resistência a entregar a vida inteira a Jesus, e ele precisa entregar. O que ele precisa não é fazer outra coisa, ele precisa entregar. Toma, Jesus, minha vida. Ou ainda, olha, você precisa entregar toda a vida para Jesus. Eu já estou falando de outra coisa, na mesma frase. Porque significa, olha, não é meia vida, é toda a vida para Jesus. Ou às vezes o sermão é sobre idolatria. Meu querido, você precisa entregar a sua vida, é para Jesus. Não é para o ídolo lá fora. Cada cadência que eu dou na frase está dizendo que eu estou falando acerca de um sermão diferente do que eu estava falando antes. Um é sermão sobre idolatria, o outro é sermão sobre entrega. Então a cadência que você vai dar, ela vai mudar a forma como você está expressando aquilo. A cadência é a velocidade, junto com as pausas e as ênfases. Você não pensa isso na hora que vai escrever o sermão às vezes, mas tem que pensar. Até pouco tempo atrás, vamos botar aí o quê? Uns 2, 3 meses, os pregadores aqui da Ebenezer recebiam um sermão pronto que eu fazia para eles pregarem. Qual que é o maior motivo de não dar certo? Embora para muitos funciona, outros ficavam meio dramáticos. Por quê? Porque eles não sabem a ênfase e a cadência que eu dei naquela frase. Quando eu digito o sermão inteiro. Quando eu digito, eu estou pensando eu pregando. Eu me vejo pregando e digitando. Então eu sei a cadência que eu dei para cada frase que eu escrevi. Inclusive para essa, cada frase que eu escrevi. Eu sei a cadência. O irmão que está lendo aqui, ele está lendo um texto. E texto não tem voz. Texto não tem voz. Então fica assim, o que será que ele queria dizer aqui? E só dá para saber na hora que você me ouvir, por causa da ênfase realmente que eu queria dar. Esse foi um dos motivos pelos quais eu parei de mandar o sermão e deixei eles produzirem os próprios sermões, agora que são pregadores mais experientes. Mas é porque a cadência da fala talvez seja uma das coisas mais importantes para você prender a atenção do seu público. E justamente para você ter a clareza naquilo que você está passando. Então começa a pensar a cadência da fala que você está falando. Não fala aleatoriamente. Pensa aquilo que você está falando. Onde que eu vou enfatizar para que eu transmita a mensagem real que eu quero passar? Cadência da fala. Terceiro tópico aqui, antes da gente fazer um outro exercício, é falar com os olhos. Eu falei aqui sobre o olhar um pouco, na hora que a gente estava falando sobre a comunicação, mas aqui existe outra coisa sendo levantada, que é o seguinte: o olhar, ele tem que ser condizente com a fala e com a cadência, e com o que você está falando. Porque o olhar diz muito. Então, às vezes, você está olhando para a pessoa, e ela está com aquele olhar assim, ó, tentando empolgar, mas o olhar não diz nada. Gente, o olhar, ele diz muita coisa. Você olha para o olhar da pessoa e fala o seguinte: você não está muito feliz hoje não, né? A pessoa nem falou nada. Mas é aquele olhar que transmite a tristeza. Ou transmite empolgação. Ou transmite felicidade. Fala. Então você precisa de ter um olhar alinhado com aquilo que você está falando. Como eu disse há pouco tempo atrás, as pessoas estão olhando para os seus olhos. É para aqui que elas estão olhando. Então, tanto quanto você olha para a pessoa, quando na hora que você percebe o que o olhar está falando, isso vai fazer sentido na pregação ou não. E a movimentação e gesticulação. Falei um pouquinho sobre isso agora há pouco. Mas tem pregadores que movimentam demais, pregadores que movimentam de menos. Os dois podem ser ruins, dependendo do contexto. Até a movimentação ela tem que ser pensada. Uma coisa importante sobre movimentação. Você vai definir 3 pontos e vai andar no meio deles. Eu estou falando por mim. Eu coloco o púlpito sempre como o meu limite físico. Eu não gosto de fazer isso aqui, ó. Aqui não dá porque tudo bem, mas eu não gosto de passar para frente do púlpito. Eu acho que fica feio. Esteticamente, um pregador que vem pregando aqui, eu falo assim: por que você está aí? Eu não vejo sentido na pessoa. Eu já vi gente vir para frente do púlpito e começar a pregar aqui, ó. Eu falo assim: não estou entendendo. Tem um púlpito atrás, o púlpito é... Fisicamente ele tem uma delimitação, eu não gosto. Eu acho esteticamente feio e eu fico agoniado. Você pode não ficar, tudo bem, mas eu não gosto. Eu coloco o púlpito, um ponto aqui, um ponto aqui. Então não adianta, eu não vou pregar aqui, gente. De repente eu estou pregando aqui assim: Jesus realmente, ele morreu na cruz por nós.
Para que isso? Eu tenho que ter uma zona em que as pessoas estão me vendo e eu estou me movimentando com certo conforto. Igual eu falei aqui no início. Colocou um púlpito grande aqui, não é um púlpito pequeno. O que isso me indica? Que minha zona maior é o púlpito. Se fosse aquele púlpito pequeno, aquele púlpito de acrílico, normalmente aquele púlpito está dizendo o seguinte: nós não temos púlpito. Não que isso seja um problema, estou dizendo o seguinte: a comunicação ali é que o pregador é um pregador livre e o púlpito é só para apoiar o que ele tiver e ele vem andando para lá e para cá. Mas mesmo assim você não pode colocar essa liberdade intensa de movimento. Então cuidado, às vezes você sai da zona de conforto de quem está te vendo. E a gesticulação a mesma coisa. Você não pode gesticular uma coisa e estar dizendo outra. Por que eu estou balançando a mão desse jeito o tempo todo enquanto eu estou falando? Né? Tem gente que não para assim, tipo assim. Sua gesticulação ela tem que indicar aquilo que você está falando. Ela tem que ser condizente. Tem gente que gesticula demais, tem gente que passa o sermão inteiro assim. Ó. E tem gente que gesticula até dando duplo sentido sem perceber. Já vi demais. Toma cuidado com isso. Já vi demais pregadores com um gesto e falam assim: meu querido, esse gesto aí não está condizendo com o que você está falando. Muito cuidado. Passa os vídeos aí para mim. Vamos analisar a cadência da fala desses pregadores. Pregadores não, esses aqui não são pregadores. Primeiro grande comunicador, William Bonner. Vai lá. Pena que está dando para ver pouco, né, ele, mas vai lá. A partir de hoje, nos intervalos da programação, a Globo vai dividir com você alguns momentos da intimidade de nós jornalistas. Algumas conversas que nós tivemos fora do ar, longe dos olhos e dos ouvidos do público que acompanha as notícias aqui na Globo, no G1, na CBN, nos jornais O Globo, Extra e Valor Econômico. Você vai ouvir mensagens de áudio de celular que nós trocamos com parentes nossos, com as nossas famílias. O motivo dessa iniciativa é desfazer uma ideia equivocada que esses dias tão difíceis ajudaram a criar na imaginação de muita gente. Porque desde o início da pandemia, nós, jornalistas, nunca deixamos de trabalhar. Assim como outras tantas categorias profissionais, as da saúde, em primeiríssimo lugar, a nossa também não poderia fazer isso. Nós tivemos que tomar todo o cuidado para manter você informado sobre os fatos e protegido das fake news. Mas acontece que também, como outras categorias, o dever profissional não afastou a gente dos medos, das angústias, das aflições que são comuns a todos. O jornalista trabalha firme, mergulha na notícia, cumpre o dever de informar. O jornalista pode até passar uma imagem de que faz isso tudo com facilidade, como se fosse invencível, sem medo de adoecer, sem cansaço, sem saudade. Mas não. William Bonner é um comunicador fora da curva, né? Convenhamos. Mas vamos lá. Sobre voz, olhar, cadência, o que vocês repararam no William Bonner aí? Você achou que o discurso dele foi condizente à apresentação com o que ele estava falando? Totalmente. Por quê? Não, tem que ter microfone, Felipe, senão não sai ali. Ele estava com a entonação de voz grave, ele falava pausadamente e ele pausava em algumas palavras específicas para dar a entender que o mais importante era o público. Então, você, para você. Então, ele falou várias vezes, você que está nos ouvindo é o mais importante para nós. Independente se a gente tem nossos problemas, você é o que importa. Então, trouxe uma conexão com o público também. Por mais que ele fala com milhões de pessoas, a pessoa que está em casa acha que está falando com ele. E aí, depois, a câmera ainda fecha próximo do rosto dele, para ele e aí ele muda ainda mais o aspecto dele, que já estava sério. Aí ele vai até para um drama, querendo até chorar, né, para dizer que eles estão sofrendo também e que as pessoas se compadeçam também com relação a eles. Né? Sim, quando você olha ali o olhar do William Bonner, aquele olhar dele já diz dramaticidade. Ele está olhando assim, nós não somos assim, nós não somos super-heróis, coisas desse tipo. E ele está com o olho meio fechado, tipo assim, isso aqui é um drama. Ele não está falando assim, todo aberto. Ele está olhando para você e o olho dele está meio fechado. Foi por você que a gente fez isso.
E com a voz dele no mais grave possível, porque aquilo é um drama. E aí você vê que ele acelera, quase que não saiu acerela, né? Acelera, até que ele pausa e fala, porque a gente fez isso tudo para que você pudesse receber toda notícia. Ele parou para você saber que foi toda notícia. E aí na hora que ele vai falar sobre eles não serem assim, que as pessoas falam, pensam que que os jornalistas não sentem nada, ele muda o tom de dramaticidade. Não sei se vocês repararam isso, mas ele está falando meio dramático e de repente ele fala num tom assim, não, a gente não é assim, e volta para o drama dele. Ele muda completamente o tom de voz por 10 segundos. Não sei se vocês repararam, mas ele, não é bem assim, porque a gente, e volta para o drama dele. Foi totalmente condizente a mensagem com o olhar, com o tom de voz, com o timbre e com a cadência. Quando ele quis enfatizar que os jornalistas sofreram tanto quanto o pessoal da saúde, ele deu uma pausa e ele falou assim, mas a nossa categoria, assim, olha, a nossa jornalista, ele trouxe todo mundo para assim, olha os jornalistas também. Porque ele falou, eu sei que todas as categorias sofreram, mas a nossa estava aqui para trazer toda informação para você. Então percebam como que faz diferença. Imagina se ele dá essa notícia totalmente sem nenhum tipo de variação de timbre. Inclusive nessa hora que ele varia o tom da voz, ele fala mais agudo do que o resto do vídeo. Não sei se vocês repararam, mas porque ele empolga um pouco. Então ele muda o tom da voz dele. Todo mundo conseguiu reparar essas variações do William Bonner? Pois é, só que você aqui é um comunicador, você tem que comunicar igual ele. Ué. Se é um drama, é um drama. Se é para falar da leveza, que tudo em você diga que aquilo dali é leve e está tudo tranquilo. Bota o próximo aí. Agora que vocês já viram uma análise do William Bonner, vocês vão prestar mais atenção no próximo, né? Vai lá. Não é um movimento contra a graduação e a pós-graduação. Você tem que fazer, você tem que estar no ensino superior, você tem que ter acesso. Esse aqui é um professor de odontologia, o melhor comunicador que eu conheço, inclusive, disparado. Estou mentindo, Gustavo? O melhor comunicador. Repara quantas vezes ele falou você tem, só nessa frase. Você tem que fazer isso. Eu sei que você tem que ser assim. Eu sei que você tem que não sei o quê. Mas eu estou falando uma coisa contrária. Então, vejam bem como que na cadência ele colocou uma ênfase onde ele queria, para depois ele colocar uma oposição. Vai lá. Não é um movimento contra a graduação e a pós-graduação. Você tem que fazer, você tem que estar no ensino superior, você tem que ter acesso. Você que quer se diferenciar, você que quer algo a mais, você que quer buscar conhecimento para ser um profissional lembrado, digno, bem inserido, você necessita. Só que o que eu quero que você entenda é que a graduação e a pós-graduação pode ser, e é na maioria das vezes, os primeiros degraus de uma longa escada. Não são os últimos Pausa aí degraus. de novo. Na década... Olha só, eu quero que você entenda que a graduação pode ser os primeiros degraus da sua jornada. Por quê? Porque ele quer que você saiba que são apenas os primeiros degraus e depois você vai pagar para ele para você fazer um curso melhor. Outro tipo de curso. Antigamente, na odontologia, quando você fazia graduação e uma especialização, era o fim da linha. Hoje, um especialista não é mais nada. Você tem que fazer 1000 cursos de atualização para você ficar bom em alguma coisa. Então, o que ele está incentivando aqui? Olha, eu sei que você já fez graduação, fez até uma especialização, mas foram só os primeiros degraus. Tem uma coisa a mais aqui. Eu sei que você tem que estudar, eu sei que você tem que graduar, eu sei que você tem que fazer a pós, eu sei que você tem que treinar. Mas existe um outro caminho que vai te levar a outro nível. Então, olha só como que ele está comunicando isso tudo só pela cadência da fala dele. Passa aí. De 70, de 80, esse modelo mental que formou os últimos profissionais que estão hoje entre 20 e 25 anos de profissão, o modelo mental é simples. Você faz uma especialização e você vai ter trabalho, você vai ter mercado, você vai poder inclusive cobrar mais porque você é especialista. Isso hoje não é verdade. Oi? A voz dele é muito grave naturalmente. Mas como eu conheço muito o Paulo, eu sei que na hora que ele empolga, ele sai desse grave. Porque ele usa muito bem o timbre dele. Mas percebe que o que ele está falando aqui é uma posição muito séria do que ele pensa e que confronta a forma natural de pensar da maioria dos dentistas, que é onde ele está inserido. Porque a maioria dos professores ainda quer ser professor de especialização, quer focar naquilo, os dentistas querem focar naquilo. Então ele está lançando uma opinião que vai gerar
reações contrárias. Todo o tom dele aqui é de serenidade e dramaticidade. Assim, ó, você pode jogar a pedra que você quiser, que eu estou tranquilo no que eu estou falando. Eu sei que você tem que fazer isso, eu não estou discordando de você, não. Mas olha só, é a mesma coisa quando a gente está pregando. Eu sei que você tem dificuldade em orar. Eu sei que você tem dificuldade em ler a Bíblia regularmente. Mas olha só, se você colocar os estímulos corretos, você vai conseguir. E ele usa uma figura de linguagem que é a hipérbole, de dar ênfase num ponto, justamente para também trazer uma pessoa que discorda, mas é ponderado. Então, ele apresenta ser uma figura ponderada. Então, ele discorda, mas com respeito. Ele discorda, mas trazendo um ponto importante a se dar uma atenção. Então, ele pega uma grande parte de um público que discorda, mas vai começar a pensar sobre. Então, ele não afasta. E isso é extremamente interessante na pregação, Felipe, por quê? Não sei se vocês já repararam, mas nós vivemos num mundo de cristal. Nós vivemos num mundo de cristal. Nós precisamos ofender o pecador, mas ele tem que sentir que nós estamos do lado dele. Isso. Isso é natural do nosso mundo. Porque senão, se eu for muito enérgico em falar algumas coisas, tudo é a forma de falar. Eu posso falar que ele está em pecado, mas eu não posso agredir a pessoa. Eu tenho que agredir o pecado que ele comete. É por isso que às vezes a gente fala o seguinte: eu sei que é difícil abandonar esse pecado. Eu sei que é. Eu sei que você está envolvido nessa rede de pecado. E você vai sentir uma ferida para sair dela. Eu sei disso. Mas eu tenho alguém que pode te ajudar a sair dessa, que é Jesus. Eu não deixei de falar, mas a pessoa sente que eu estou compadecendo dela. Eu estou do lado dela. Isso tudo na cadência da fala. Agora coloca o próximo. Porque essa vida de eu transgrido, peço perdão, transgrido, peço perdão, transgrido, peço perdão, transgrido, peço perdão, é uma vida porca, suja, indigna. O ofício de Deus é perdoar, mas o nosso é ter vergonha na cara. Ficar cultivando uma vida religiosa de falta de responsabilidade e dignidade, confiando que Deus perdoa sempre, transgredindo e trazendo sacrifício, transgredindo e trazendo sacrifício, isso não nos faz seres humanos dignos. O que Deus quer de nós é transformação. E a transformação começa nesse caminho aqui. Eu sei o que eu fiz, é justa a sentença, assumo a responsabilidade, mas Deus, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Se você falar isso para Deus agora, a resposta é Jesus ficando em pé e dizendo: está aqui o meu corpo, está aqui o meu sangue, para perdão dos seus pecados. Não estamos analisando a teologia, viu? Aqui é a análise do discurso dele. O Ed René, ele convence qualquer um que não conhece a Bíblia a seguir ele. Porque é um comunicador fantástico. Olha só a voz dele. Eu estou nem aí se está sendo gravado, né? O Ed René, ele é um herege. Ponto. Pelo que ele tem falado nos últimos tempos, estamos falando de alguém que está se desviando dos caminhos da palavra. Chamar Deus de mãe foi um absurdo, né? No colo do Deus mãe. Deveria ter colocado isso até no vídeo, mas não consegui colocar. Então, olha só. Quando a gente olha para o Ed René, você percebe que ele sempre sabe que ele vai ser confrontado. Você acha que um vídeo desse, o Ed René não sabe que vai todo mundo falar dele? Porque o que ele falou foi um grande legalismo em muita coisa, não foi teologicamente. Você não pode cair, pecado. Mas a nossa vida é assim, ué. O evangelho é justamente para suprir algo assim. Ele sabe que ele vai tomar pedrada. Só que ele parece um cordeirinho manso falando. É tipo assim, você olha o Ed René falando, você não tem coragem de jogar uma pedra nele, porque ele está sempre sereno, Ricardo aqui. Diferente do Paulo Júnior, né, que começa com aquela energia toda, todo mundo tem coragem, porque sabe, parece que ele aguenta a pedrada. O Ed René parece que ele vai desmontar. Pastor, você olha ele falando, você vai se sentindo abraçado pelo tom de voz dele. Exatamente. Você vai se sentindo confortado. Não, é isso que eu quero mesmo. É loucura isso. Ele sabe levar só no tom de voz. Tem mais um vídeo ou não? Eu esqueci aqui? Tem, né? Tem o do Clóvis de Barros ainda. Esse vídeo é o que mais se parece com um pregador, mesmo não sendo uma pregação. Eu não sei por que dessa abertura. É esse vídeo mesmo. Pode colocar.
Eu tenho 60 anos, vou viver 80, dizem as estatísticas. Então tem aqui uma máquina. Vamos até deitar aqui. Nessa máquina só tem prazer. Prazer do corpo e prazer do espírito. Eu gosto de Fernando Pessoa, em realidade virtual ele entra e declama. Eu gosto de Isis Valverde, ela entra e declama. Só prazer. Pausa e aqui. conta. Pausa. Não tem. Duas coisas. A primeira, você vê que ele usou de ironia, uma brincadeira. Na hora todo mundo, ele vem e declama. Todo mundo pensou que ele ia falar uma coisa, ele brincou com isso. Mas olha como que o timbre dele está lá em cima e forte o tempo todo. Porque ele está extremamente empolgado e ele está caminhando para uma finalização. Você não pode começar a empolgar e crescer a sua voz e não terminar depois, gente. Pelo amor de Deus. Nenhuma pregação, nenhum discurso termina em cima. Porque Jesus morreu na cruz em nosso lugar. Aí acabou. Não, se você tem que respirar e trazer de volta. Então por que você não entrega a sua vida a Ele? Você precisa trazer o povo de volta, senão o povo... Lugar! Vai perder o ar. Não é assim. Volta lá. E conta não tem, trânsito não tem, doença não tem, nada de ruim tem, só tem prazer. Só que é o seguinte, eu tô com 60, vou viver 80, quando der 80 eu desligo e você morre. Bora entrar? Não vou entrar. Porra, Olha aí, como não vai pausa. entrar, velho? Olha só como que não vou entrar. Ele caiu, desceu o tom lá embaixo. Não vou entrar. E agora ele empolga de novo, porque o bicho está empolgado. Vai lá. Como não vai entrar se não tem problema? Como não vai entrar se não tem dor? Como não vai entrar se não tem doença? Como não vai entrar se não tem luto? Como não vai entrar? Não vou entrar. Por quê? Porque eu espero da vida mais do que só o meu prazer. Aí, pausa. Olha a cadência do final, como ficou clara. Nós vamos discordar da mensagem dele, gente. É óbvio, no céu não tem dor. Mas olha a cadência. Porque eu espero da vida mais que o meu prazer. Todo mundo olhou. Quem está ali imerso no closet de barro falou o seguinte: eu quero mais do que prazer, eu quero sentir dor. Porque eu não... Não, mas o que eu disse lá no início? Uma pessoa inspirada carrega mais 10 doidos atrás dele. Você acha que ele acredita no que ele está falando? É óbvio que ele acredita. Ele está vibrando com aquilo que ele está falando. Ele está olhando para o povo e está transmitindo aquela mensagem com toda a força. Não tem como você achar que ele não está acreditando naquilo que ele está falando, que ele não vai esperar. Volta para o nosso slide aqui, por favor. Aí eu entro para falar aqui agora sobre a expectativa do ouvinte. Nós estamos pregando, tem alguém ouvindo. Tanto que a primeira pergunta que eu fiz é: o que você veio fazer aqui? Quais foram as respostas? Eu vim aqui por causa disso. Eu vim aqui por causa daquilo. Eu vim aqui porque eu quero melhorar tal coisa. Me diz uma coisa. Qual é o assunto preferido de todas as pessoas? Ela mesma. Ela mesma. É o assunto preferido delas. Então, quando nós estamos pregando, isso já foi falado até na pregação do pastor Luiz pela manhã, nós não estamos pregando aquilo que as pessoas querem ouvir, concorda? Mas aquilo que elas precisam ouvir. Mas seja o que elas querem, seja o que elas precisam, está focado aonde? Na pessoa do ouvinte. Porque você está pregando para alguém. Primeiro que você não está pregando sobre você. As pessoas estão pouquíssimo interessadas em você. E tem pregador que adora, a vida dele vira um livro aberto no púlpito, né? Que ele adora falar dele, do quanto ele é bom ou do quanto ele é ruim. Ele adora expor todos os seus pecados ou todas as suas vitórias. Toda a história que ele conta é sobre ele. Olha, porque eu estava certo dia, porque eu vi isso, porque eu fiz assim. Ninguém, isso é duro de ouvir, né? Ninguém está interessado em você. As pessoas estão interessadas
nelas. Só que aí a gente encontra um conflito. Porque a Bíblia é sobre quem? Jesus. A Bíblia não é sobre as pessoas. Aí começa um conflito. As pessoas querem ouvir sobre elas mesmas, mas a Bíblia não é sobre elas. A Bíblia é sobre Jesus. E aí o pregador corre para outro erro, que é esquecer as pessoas. Ele esquece as pessoas, porque ele vai falar de um Jesus que não se conecta com as pessoas. Ele começa a explicar a teologia, ele começa a explicar o que Jesus fez na cruz. Olha só, Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, em substituição a nós. Mas hora nenhuma isso faz sentido para a pessoa. Só que a Bíblia é um livro sobre Jesus e sobre como Jesus alcança as pessoas. Você não pode esquecer disso. O objetivo da Bíblia é que Jesus produza salvação e progresso dessa salvação. Foi o que a gente falou lá no início. Desenvolvimento da salvação. Ela é sobre Jesus, mas é sobre como Jesus atua nas pessoas. E aí os sermões de hoje, as pregações de hoje, estão focadas num Jesus que está distante e não é um Jesus que se conecta com as pessoas que estão ouvindo. Aí a pessoa fala assim, essa pregação não fez sentido nenhum para mim. Porque o assunto das pessoas são elas estão aqui para ouvir sobre elas. Só que elas vêm com uma expectativa de ouvir muitas vezes falar bem sobre elas, não é? E você vai ter que tirar isso de vista. Não, eu não vim falar bem de você. A não ser que a sua pregação conduza para isso. Eu fiz uma pregação esses dias, não sei se os irmãos vão se lembrar, um elogio à igreja. E foi só elogio à igreja. Eu preguei Paulo elogiando os Tessalonicenses. Não tinha crítica, era só elogio. Só que mesmo no elogio, é um elogio porque nós conseguimos fazer isso por causa de quem? Jesus. No final, a pregação não é sobre a igreja, a pregação é sobre Jesus. Mas por que nós podemos ser elogiados por Jesus? Porque Ele faz isso em nós. Então a pregação ainda é sobre Ele, mas eu ouço sobre como aquilo produziu um efeito na minha vida. E aí é aqui que está o segredo da aplicação e é aquilo que faz cada sermão ser realmente especial. É na hora que você começa a conectar Jesus com as pessoas. O pulo do gato é a aplicação. Como é que você faz isso? Como que eu faço aplicação para que Jesus se conecte com uma pessoa? Isso sou eu falando, também não tem livro nenhum. Se você quiser discordar ou acrescentar, você fica à vontade. Mas o que eu faço é a criação de personas. Todo mundo sabe o que é isso? Persona é uma pessoa fictícia, digamos assim, que tem certas características que você projeta nela. Por exemplo, se eu for começar um Instagram e esse Instagram vai falar só sobre pregação. Quem é a persona que consome o Instagram? Pregadores. Pessoas que gostam de aprender sobre comunicação. Isso é uma persona. Quando você está aqui, você tem diferentes tipos de ouvintes. Então eu faço uma persona número 1. Adolescente rebelde. O que esse texto tem a dizer para um adolescente rebelde? Persona número 2. Desempregado ou doente. O que esse texto tem para dizer para elas? Persona número 3. Orgulhoso, afrontoso. O que esse texto tem para dizer? Então você vai criando uma série de pessoas, um não crente. Essa persona não pode faltar nunca. O que esse texto tem para dizer para alguém que nunca ouviu o Evangelho? O que eu tenho para dizer para quem nunca ouviu o Evangelho? Ou, crente há muito tempo, mas está frio espiritualmente. Então, quando eu crio personas, eu começo a destrinchar a aplicação para aquela pessoa. Olha, o texto fala que Jesus morreu na cruz, tá? O texto da crucificação, texto clássico. Meu querido adolescente, você está se rebelando contra alguém que morreu por você, contra o maior amor do mundo.
Como é que você tem coragem de fazer isso? Você não tem coragem de se rebelar contra o seu pai, que tem um amor totalmente falho, mas contra Jesus você fica rebelde? Que doideira é essa? Você está desempregado? Olha, Jesus morreu na cruz, ali ele levou todas as nossas mazelas e um dia vai ter um céu sem desemprego e sem doença. Afrontoso, mesma coisa aí, ó, do adolescente. Para o não crente, explicação do evangelho. É assim que você vai aplicando. Pablo. Uma persona que eu já vi alguns professores falarem, meu pastor, que é útil, é sempre pensar como se fosse uma irmãzinha, como se fosse a avó da gente, que sabe às vezes escrever o próprio nome em algumas coisas, para a gente não incorrer também no risco de fazer uma pregação em um nível intelectual muito alto, com conceitos muito abstratos e que não são acessíveis para pessoas que vêm de um grau de instrução às vezes um pouco mais baixo. Então, mas justamente o sermão, a pregação, ela tem que ser acessível para todo mundo. Então você tem que pensar o seguinte, eu estou falando para alguém que nunca ouviu o evangelho, ou para uma senhorinha que está aqui sentada, todo mundo tem que entender. Às vezes você vai falar para um público que você já sabe que é um público intelectual. Beleza. Então a sua persona já caminha para aquilo. Mas via de regra na igreja é mesclado. Então cria personas, conhecendo a sua igreja muito mais fácil, mas que você consiga destrinchar a aplicação para elas. Senão não vai fazer sentido a pregação. Na hora que você fala para uma persona, tem 10 pessoas que vão se conectar com aquilo. Falou para outra pessoa, tem mais 20 que vão se conectar com aquilo. Então você tem que tentar pensar nas situações para que você traga a aplicação para aquelas situações reais. Senão fica aquela aplicação mais rasa. Você quer saber a aplicação que eu detesto? Meu irmão, você tem que confiar mais em Deus. Eu sei. Como que eu confio mais em Deus? Qual é a situação que eu confio mais em Deus? Conta uma história disso aí para eu entender o que é isso. Mas quantas vezes as nossas pregações não terminam com você tem que confiar mais em Deus, hein? Tá bom, mas o que isso significa para mim de fato? Porque a gente gosta das aplicações genéricas e superficiais. A gente adora, elas são muito fáceis de fazer. Jesus morreu na cruz por você, você deveria aceitar Jesus. Por quê? Por que ele morreu lá? O que muda na minha vida? Por que uma cruz? Por que isso? É a hora que você destrincha as personas que estão ouvindo aquilo que você está falando. Porque você acha que as pessoas estão entendendo e elas não estão entendendo. Ou você está sendo superficial e você não está atingindo o coração mais profundo da pessoa. O cara está desempregado, doido para ouvir uma mensagem e fala assim... Ou, e desesperado com alguma coisa, você não mostra como que Deus é poderoso para que você confie nele. Então, olha só, você precisa aplicar a expectativa do ouvinte na sua pregação. O melhor assunto, ou melhor, o assunto que a pessoa mais quer ouvir é sobre ela mesma. Significa que o ponto alto da pregação é a aplicação. Não é a explicação. É a aplicação. É o que torna o seu sermão, sua pregação, que a pessoa fala assim, que pregação maravilhosa. A aplicação. As pessoas não vão ficar encantadas com a sua habilidade de explicar um texto. Elas vão ficar encantadas com a sua habilidade de aplicar um texto. Numa pregação é isso que faz sentido. A explicação, no máximo, dá uma curiosidade. Assim, olha só que legal, o texto quer dizer isso então. Mas eu não entendi o que ele queria dizer para mim. Então, conecte Jesus com as pessoas e essa é a chave da aplicação. Como Jesus, no texto que eu li, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, se conecta com essa pessoa, com essa. Se você começa a criar essas personas, você vai ver que a aplicação vai dominando 50%, 60% da sua pregação. Porque você tem muita coisa para falar para essas pessoas, né? E se você não pensa na persona, suas aplicações serão exatamente iguais em todo o texto. Tim Keller fala uma coisa interessante, Pablo, porque ele fala o seguinte, bons pregadores têm 12 sermões, e eles variam isso nos textos bíblicos. O problema é que a maioria dos pregadores tem um sermão e varia isso nos textos bíblicos. Todo mundo conhece um pastor que não interessa o texto, ele vai pregar a mesma coisa. É o mesmo sermão em todos os textos. Como que você sai dessa zona? Tendo personas de aplicação, pensando na aplicação do texto. Olha, esse texto precisa falar isso.
Ah, mas Jesus também morreu por isso. Não está nesse texto, esquece isso. Isso aqui é para outra pregação. Você nem precisa falar tudo que você sabe numa pregação só, ué. Como é que você vai falar tudo que você sabe numa pregação só? Você tem que falar só aquela aplicação. Olha lá, o assunto preferido das pessoas é elas mesmas. Passa para mim, por favor. Mais um. Acabou? Ah, então tá bom. Então, olha só. A gente passa aqui, então, para como que eu faço para motivar os ouvintes para a ação. Vamos lá. Nós falamos sobre isso mais cedo, mas qual é a principal coisa que eu preciso para motivação? Lá no início. Inspiração. Então, o que eu preciso fazer é inspirar as pessoas a agirem. E quando que as pessoas são inspiradas? Quando aquilo tem um propósito e quando elas têm pertencimento. Propósito mais pertencimento é igual a inspiração. Então você vê a mensagem do Evangelho sendo pregada com clareza, com maestria, tudo aquilo que a gente falou até agora. A pessoa fala o seguinte: isso aqui deu sentido à minha vida, propósito. Olha só, eu não posso fazer mais nada da minha vida sem esse Jesus, isso aqui é maravilhoso. E aí eu encontrei em Jesus e na igreja uma família para eu viver isso. Tem um grupo que vive isso. Qual que é o nome disso? Pertencimento. Propósito mais pertencimento é igual a inspiração. Então, o que você tem que transmitir para as pessoas? Isso aqui muda a sua vida e nós estamos junto com você nessa daqui. Porque é isso que as pessoas fazem aí fora. O que é o testemunho de Coca Zero? Por que as pessoas da nossa igreja são inspiradas na Coca Zero? Metade da nossa igreja bebe Coca Zero. E quem não bebe está assim, ó, tremendo para começar a beber a Coca Zero. Por quê? De um lado, mudou a minha vida. Manutenção de peso, não é perda de peso. Mas que a Coca normal, ela me aumentava, e agora pelo menos eu parei de aumentar com a Coca, isso é verdade. Então fez um sentido absurdo na minha vida. Olha só, eu posso beber uma coisa, faz mal em outros sentidos, mas não me engorda. Eu falo isso para todo mundo. A pessoa pega uma Coca normal e fala assim: ah, você não sabe. Se você bebesse a zero, você não ia engordar um grama. Fez sentido para mim, ó. Olha como é que eu estou hoje. É o artifício da ironia. Fez sentido para mim, eu posso beber esse negócio aí. Ó. Nós já vamos beber, nós vamos morrer bebendo esse veneno. Mas pelo menos nós não vamos engordar. Aí o outro falou assim: não vamos mesmo, né? Acho que eu vou beber também. Aí começa a objeção. Eu não consigo beber Coca Zero, esse negócio dá vontade de vomitar. O que eu falo? Até um ano atrás eu vomitava bebendo Coca Zero. Tive que beber durante 30 dias para aprender. Tive que ter o estímulo de colocar a Coca Zero na minha frente, para poder depois ter desejo. Isso trouxe propósito para eu beber uma Coca Zero. Só que não só isso. Metade da igreja bebe a Coca Zero. Nós temos um time. Nós somos evangelistas nesse negócio. O Rafael vem aqui e o Gabriel reunir comigo toda terça. No início, eles chegavam de mão vazia. Hoje eles não têm coragem de chegar de mão vazia. Eles já chegam com a coquinha e botam em cima da mesa. Zero. Nem gostar eles gostam, mas já chegam com a coquinha 0, 2 litros, bota lá. Vamos começar, pastor? O Gabriel, a reunião minha com o Gabriel, toda terça às 4. Ele chega 1h30 agora com a coca. E fica bebendo ela. Ele não para de beber ela também. Foi evangelizado. Por que isso? Porque propósito mais pertencimento significa que a pessoa está inspirada. A pessoa percebeu que o evangelho fez sentido na vida dela de uma forma assim: eu não posso viver sem isso. Ok. Tem um grupo junto comigo. Daqui para frente, meu amigo, você não precisa me mandar entregar folhetinho. Você sabe por quê que as nossas igrejas não têm pessoas inspiradas? Pela nossa incapacidade de fornecer propósito.
Sabe por que a gente tem que ficar apurrinhando para a igreja evangelizar? Porque não tem gente inspirada. A inspiração não está tão forte a ponto da pessoa falar o seguinte: eu não suporto viver sem evangelizar. E aí, meu querido pregador, desculpa, mas a culpa é sua, porque quem prega é você. Quem não está sabendo transmitir essa inspiração é você. Está pregando, às vezes, os textos de forma errada. Você não está inspirado, nós já falamos sobre isso. Mas provavelmente a culpa é sua. Você não está inspirando. Por quê? Sua mensagem não produz propósito. Sua igreja não dá senso de pertencimento. Para que eu vou viver uma vida de oração se essa igreja aqui não ora? Eu não tenho um time para orar comigo. Eu chamo para orar 7 horas da manhã, no sábado. Só vai o Gustavo, a Sara e a Priscila. O Pablo fala que vai. E quase vai. Não, ele tem coragem de acordar e falar o seguinte: não vai dar para ir. Você já acordou. Mas percebe, não tem um time para orar. Você vai fazer reunião de oração, é na quarta-feira, 3 pessoas. Quem é que vai se sentir inspirado a uma vida de oração se não tem um povo que ora? E aí, qual que é o propósito dessa vida de oração? Não tem ninguém fazendo, eu posso viver sem isso também, então. Não tem sentido para mim uma vida de oração coletiva, a minha igreja não ora mesmo. Quem é que está falhando nisso aqui? Sou eu, o pregador. Talvez eu não esteja inspirando as pessoas numa vida de oração suficiente, numa vida de evangelização suficiente, numa vida de adoração. Ah, a minha igreja tem uma adoração tão fria. Mas você sobe no púlpito e fala: vamos cantar felicidade. Nem você está feliz cantando. Nem você está feliz adorando. As pessoas olham para você, você adora igual uma múmia. Mas a igreja tem que ser avivada, mas eu sou uma múmia. Ué, se você quer que as pessoas sejam inspiradas a uma adoração mais fria, porque às vezes você vai querer falar assim: não, nós somos presbiterianos, eu não quero ninguém mão levantada. Então, abaixa a sua mão. Não adianta falar assim: não, nós somos presbiterianos, ninguém bate palma. Você bate, você fala assim: tem um time para jogar junto comigo? Eu tenho pertencimento? Eu tenho propósito? Sua pregação precisa transmitir essas mensagens. Tem que fazer sentido. Olha, eu estou falando sobre esperança. Tem que fazer sentido querer morar no céu. A pessoa tem que falar o seguinte: eu quero ir para lá. Esse negócio aí é bom. Olha, esse aqui é ruim. Eu quero ir embora. Vem logo Jesus, acaba esse negócio. Do jeito que ele falou aqui, eu quero ir embora agora. Se você não traz esse propósito de vida, não adianta, né? Então, você precisa disso. E a outra coisa, vão lembrar ali do Clóvis de Barros? Na verdade, isso estava até presente em todos. O Paulo Vinícius também demonstrou bastante isso. Convicção. Falei mais de uma vez aqui. Um doido convicto arrasta 10 doidos. E arrasta até gente que não é doida. Às vezes você olha e fala o seguinte: como é que essa pessoa tão inteligente, fulano é inteligente, meu Deus do céu, como é que ele está seguindo esse maluco? Aí você vai ouvir o maluco e fala assim: rapaz, esse maluco não é tão maluco não. E é. Mas você começa a duvidar se você não é o doido. De tão convicto que ele é naquilo. Você fala assim: não, meu Deus, o errado sou eu. Olha o Clóvis de Barros falando aqui, você fala assim: eu acho que eu tenho que sentir dor mesmo, esse negócio. Uai, só prazer no céu. Você olha e você duvida da sua sanidade. Só que você, pregador, isso acontece demais. Você prega sem convicção. As pessoas não sentem que você acredita naquilo que você está falando. Imagina só, eu estou falando sobre convicção. Imagina se vocês suspeitarem que eu não acredito que isso aqui funciona. Porque eu acho que eu acredito, e eu acho que eu estou transmitindo que eu acredito nisso aqui. Mas eu poderia estar assim: vocês têm que ser convictos, gente. Não é? É isso aí, convicção. Próximo tópico. Não, eu parei nisso aqui, eu escrevi, eu estou circulando. Eu estou falando para você que você tem que ter convicção. Porque eu estou convicto de que a convicção arrasta pessoas. Aí você vai pregar, e você não está convicto nem de que Jesus transformou a sua vida. Que foi a primeira pergunta que a gente fez lá atrás, uma das primeiras perguntas lá atrás.
Por que a gente trabalhou o pregador antes de trabalhar a pregação? Estamos trabalhando agora um misto, né, de pregação e pregador. Por que a gente trabalhou primeiro o pregador? Porque você tem que estar convicto daquilo que Jesus fez. Se nem você pensa na esperança do céu, como é que você quer pregar Apocalipse? Viu como é que eu falei certinho, Apocalipse? Porque é difícil. Você pode falar o Apocalipse ou o mais clássico, Apocalipse. É Apocalipse, né? Então, Apocalipse. Como é que você vai pregar Apocalipse se você não é convicto de que Jesus vai voltar e você nem pensa nisso? Você só pensa nisso na hora de pregar Apocalipse. Ah, é Apocalipse, Jesus vai voltar, hein, gente? Estava lembrando aqui essa semana, eu tinha esquecido desse negócio. Agora eu estou lembrando que ele vai voltar mesmo. Nem você é convencido dessa esperança. Você não sabe descrever por que Jesus morreu na cruz. Você quer convencer quem? Se você não está inflamado, esquece, você não vai convencer ninguém. Projeta aqui para mim, por favor, Atos capítulo 5. Alguém pode ir abrindo para ler, adiantando. Atos 5, 39 a 41. Atos 5, 39 a 41. Qualquer pessoa pode ler para nós. Não. Atos capítulo 5. 39? Uai. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Então, eu anotei errado o texto aqui. Então, sim, o 40, então vai. Aí sim. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois, ordenaram-lhe para que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Olha só, eles foram chamados, açoitados, saíram de lá felizes. Você pode falar o seguinte: eu odeio Jesus. Você pode falar isso, mas você não pode falar que esses homens não acreditam nisso não é? Você não pode falar que eles não acreditam. Quantas pessoas não foram convencidas por causa desse testemunho? Só pela convicção dos cristãos. De pode me jogar na arena, porque se me jogar na arena eu vou encontrar Jesus. Você acha que eles não acreditavam naquilo? Nós precisamos transmitir as mesmas convicções. Então olha só, eu quero motivar a ação, não é? Primeira coisa, eu preciso atrair a confiança do público. Eu preciso que eles sintam aquilo que eu estou sentindo. Eu preciso de convicção para que as pessoas queiram se mover. E eu preciso trabalhar os desejos das pessoas. Vamos lembrar quando a gente conversou um pouquinho sobre hábitos? O que desperta um desejo? O que vocês lembram? Alguém lembra? Estímulo. O estímulo é que desperta o desejo. Então eu quero que a pessoa mude do pecado para a santidade. Não é isso que nós estamos pregando? Se a pessoa está na zona de pecado, ela tem estímulos de pecado. Mas eu quero que ela vá para a santidade. Então eu preciso trabalhar com ela estímulos de santidade. Primeira coisa, vou começar a falar sobre isso agora, mas isso é um pouquinho mais para frente. Foco da condição caída. Qual o estrago que o pecado causou na vida das pessoas? Resposta do Evangelho para isso. Qual a resposta que o Evangelho tem para o meu pecado? Por quê? O pecado, ele é realizado por causa de desejo por recompensa.
Todo mundo que peca, peca porque quer obter alguma coisa. E o pecado te promete aquilo. Olha, se você ganhar muito dinheiro, eu vou te preencher e te fazer feliz. Então você vai no pecado da ganância. Quando você traz uma resposta do Evangelho, isso tem que preencher a lacuna criada pela condição do pecado. Só que para a pessoa ser movida a isso, agora você tem que falar com ela o seguinte: você precisa de estímulos santos. O maior estímulo, primeiro, é o próprio Evangelho. Depois disso é se cercar de pessoas santas, começar uma rotina de leitura bíblica, começar a viver uma vida com Deus. Porque senão as pessoas não vão agir. Se elas não encontrarem no Evangelho a resposta para a lacuna do pecado, elas não vão agir. Elas não vão ter os desejos alterados. A pessoa tem que desejar o Evangelho e não desejar o pecado. Só que para elas desejarem o Evangelho tem que fazer sentido e preencher aquela lacuna do pecado. Por que você peca? Por que o adultério? Por que a ganância? O que está por trás do pecado? Porque não é só o pecado, não é falar o seguinte: olha, você não pode ser ganancioso. Por que você é ganancioso? Por que você está mentindo? Por que desse pecado? Qual é o desejo que move para ele? No momento que eu descubro o desejo, o Evangelho responde a esse desejo. Olha, você não precisa procurar mais no pecado. Se você for para Jesus, você tem essa resposta aqui. Não precisa procurar lá mais. Aí a pessoa, isso faz sentido, Jesus faz sentido. A gente prega assim? Não. A gente quer pregar diretamente contra a ação do pecado. Mas a gente nunca mostra para as pessoas que o que precisa ser transformado é o desejo por Jesus. E o desejo só vem quando a lacuna é suprida. Por isso, na minha aplicação, criei lá as minhas personas. Né? Olha, estou pregando para fulano, fulano, fulano. Olha, você está nessa situação, foi o pecado que causou isso. Eu sei que você está desesperado, porque o seu desejo é pela confiança. Deixa eu te contar uma coisa. Deus é dono de todo o universo. Você pode confiar nele, porque ele é o soberano sobre tudo. Se você está desejoso de confiança, ele tem muito mais poder do que o seu dinheiro. Eu sei que você quer um emprego para se sentir melhor, mais confiante, não é? Mas seu emprego você pode perder qualquer hora. Deus não sai de cena. Deus é Deus em todo tempo. Quem é mais confiável, seu emprego ou Deus? Realmente eu posso desejar Deus. Eu posso desejar confiar em Deus, porque Deus é eterno, meu emprego não é eterno. Você trabalha o desejo das pessoas, para que elas desejem Cristo, e assim elas vão estar inspiradas. Se sua aplicação não caminha nisso aqui, você não está realmente aplicando de modo efetivo para todas as pessoas que você poderia aplicar. Nós acabamos aqui a primeira parte sobre o pregador, e daqui para frente nós vamos desenvolver a mensagem. Até aqui, alguém tem alguma pergunta, consideração ou trauma de infância? Alguém quer falar alguma coisa antes do intervalo e a gente volta para falar da mensagem? Não? Rafael. Essas personas podem ser aplicadas em todas as pregações? Tipo, como que eu vou poder formular a minha pergunta? Se são as mesmas personas em todas as pregações? Não. Não. Primeiro, porque nem sempre o público é o mesmo, né? Começa por aí. Segundo, porque eu conheço a minha igreja. Eu não vou pregar para um desempregado se eu sei que não tem desempregado aqui. Talvez eu fale isso de relance, mas não vai ser o meu alvo. Eu conheço a minha igreja. Eu sei quais são as personas que eu vou criar para aplicar na minha igreja. Se eu não conheço, aí eu crio algumas personas genéricas baseadas nas minhas experiências, se é alguém de fora. Por exemplo, amanhã eu vou pregar lá no Pastor Edilson. Nunca pisei lá, não conheço ninguém lá. Então, eu vou pensar em alguns aspectos do pecado genéricos e vou criar algumas personas, mas eu não conheço aquele público lá. Então, não tem como. Agora, alguns textos, dependendo do tema, ele é mais propício para você falar para um tipo do que para outro. Entendeu? Por exemplo, se o tema é confiança em Deus,
Não tem nada a ver a rebeldia, assim, não é tanto para esse lado, é muito mais para quem está desempregado, doente, ou às vezes é o tom que eu quero dar mesmo. Eu quero falar para quem está meio abatido, assim. Então essa é a persona mesmo que eu quero, porque é sobre isso que eu quero falar. O Espírito está me mandando falar sobre isso. Ou não, eu quero falar para quem está meio arredio. Aí eu crio outras personas. Eu acho que o Espírito Santo também pode conduzir nesse sentido, né? Pode falar, meu irmão. Pastor, é lógico que sempre a gente tem que estar convicto da mensagem que a gente vai passar, né? Tem que estar fidelizado com a mensagem, mas tem o fator humano, nós, né? E quando o pregador não está bem, não está passando um momento, vamos dizer, da vida, não está num momento tão favorável e ele precisa, às vezes, fazer uma pregação, e qual que é a artimanha que ele pode usar, ou assim, dizendo, qual que seria um método mais eficaz para ele? Se você estiver abatido? No sentido se, por exemplo, como eu estou falando, sempre temos problemas do dia a dia, corriqueiros, né? Certo. Às vezes você quer passar uma mensagem, mas nem você mesmo não está tão motivado, não está tão inspirado. Sim. Isso vai ocorrer, não tem como. Com certeza. Certo? E qual que seria um método para a gente se blindar contra isso? Tá, eu acho que não tem como se blindar, porque nós somos seres emocionais. E a gente não consegue lutar contra elas, não é? Você não consegue lutar contra, se blindar disso acontecer. Isso vai acontecer. Agora, primeira coisa, se eles não clamarem, qual que é o texto? As pedras vão clamar. Então, meu amigo, você pode subir destruído no púlpito. Se naquele dia Deus for salvar, nem você vai conseguir impedir. Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, e às vezes você sobe aqui um trapo de imundície. Você está aqui acabado, com as pernas baqueando, você está se apoiando para ficar em pé, e alguém ouvindo falando o seguinte, eu preciso desse Jesus que ele está falando. Nem você está acreditando naquilo, e a pessoa está ali, eu preciso desse Jesus. O nome disso é graça e misericórdia, não é? Pastor, isso já aconteceu comigo, isso que ele falou, acho que já aconteceu com todos, creio que sim. Então, nesses momentos, né, que você não está bem, e você precisa pregar a palavra, você tem essa responsabilidade, então você precisa colocar totalmente na dependência do Espírito Santo, em oração, falar, Senhor, eu não dou conta de nada, eu não consigo, mas o Senhor vai falar através de mim. Então você ora, se entrega e fala. Deus vai conduzindo. Exatamente. Agora, tem um ponto que é o seguinte, eu esqueci seu nome. Daniel. Existem pessoas com uma capacidade de comunicação muito maior do que as outras. Tem gente que pode estar destruído por dentro. Na hora que ele subir no púlpito, outra pessoa desceu, ele desceu destruído de novo. Aí é personalidade. Eu não conheço técnica para isso. Aí é personalidade. Tem gente que você fala assim, a pessoa está baqueando, na hora que ela subiu, você tem que aceitar Jesus, hein? Desceu, ela... Aí eu não entendo se existe alguma técnica para você se manter dessa forma. Aí eu acho que é personalidade mesmo. Não sei. Alguém sabe se existe técnicas para isso? Eu desconheço.